é Deus quem concede a fé, por que ele teve que prevê-la? Primeiramente, me permita dizer que não é Deus que concede a fé, que não é Deus que concede a fé, que não é Deus que concede a fé. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência. Diz a palavra de Deus em Mateus, o Evangelho conforme escreveu Mateus capítulo 11, versículo 21 ao 24. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro ou em Sidom tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido, com pano e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-se-á, porventura, até o céu? Descerá até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Bem, nós observamos aí nesta passagem, em um debate que houve no Vejam Só, no programa de debates, né, da RIT TV, muitos canais se vangloriam de colocar esse debate como se o arminianismo tivesse sido o ganhador deste debate. Entretanto, quando nós verificamos o debate completo, sem cortes, né? Eu vou usar cortes aqui, mas o link do debate completo está aqui embaixo, tá? Na sinopse do vídeo. Mas você poderá observar que o arminianismo, ele não resiste, entendeu, à interpretação bíblica das passagens do Novo e do Antigo Testamento. Embora que eles se vangloriem, né, usando esse debate como algo que eles saíram vencedores. Entretanto, quando nós começamos a observar a visão arminiana, percebemos no texto que Jesus diz a palavra se, né? Ou seja, Jesus diz aqui em Mateus 11, 21, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado, ou seja, se tivesse, mas não foi operado, ok? É simples, o próprio Deus não quis que eles se arrependessem, tá bom? Senão teria sido feito os milagres naquelas regiões. O próprio Deus fechou os ouvidos para que não crescem. Ah, mas isso é o que você está colocando no texto. Ué, mas se você ver a passagem e ver a explanação do Senhor Jesus, você percebe claramente isso no texto, ok? Mesmo que se negue a fé prevista e diga que isto é o que dizem os cristãos monergistas, o fato é que a crença arminiana, ela faz um espantalho, né, dentro dessa passagem bíblica. Tá? Qualquer pessoa com uma sanidade mental sadia perceberá que o autor estava tentando passar aqui nessa passagem. Ok? Se Jesus salva, então, com fé prevista, ou seja, se os mesmos milagres tivessem acontecido realizados em Cafarnaum e também fossem realizados em Tiro e Sidom, então por que Jesus não realizou os mesmos milagres, né, nesses lugares para que as pessoas fossem salvas? Por quê? Fica aí a grande pergunta. Neste caso aqui, o pastor Vailat, que já foi por várias vezes no programa Vejam Só, tenta explicar então a geografia de Israel, né, e outras maneiras de se esquivar do problema arminiano. Tá? Chega ao cúmulo de dizer que não é Deus quem concede a fé, é uma obra do homem. Observe que gravidade nós encontramos nessas palavras do senhor Vailat, que tenta de todas as formas negar o texto bíblico, que é justamente o que faz
o arminianismo, né? Então, assim, nós podemos concluir que qualquer pessoa que ler o texto, né, verá que é Deus que concede a fé, que não é uma obra do homem, em várias passagens do Novo Testamento, tá bom? Assim, qualquer outra argumentação ou atitude não surpreende mais. O arminianismo já não surpreende mais. Se é Deus quem concede a fé, por que ele teve que prevê-la? Primeiramente, me permita dizer que não é Deus que concede a fé, que não é Deus que concede a fé, que não é Deus que concede a fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando o Senhor disse que Jesus é o autor e consumador da fé. Só que a palavra autor vem do grego archegon, que quer dizer líder, pioneiro, fundador, ou seja, Jesus ele é o fundador da fé cristã. E a palavra consumador vem do grego teleioter, ou seja, aperfeiçoador. O texto não diz em nenhum momento que ele é o autor, no sentido de que é ele quem dá fé para as pessoas. Essa é uma inferência do Senhor. A atribuição de significados convenientes aos termos gregos é algo próprio de uma interpretação que não é muito honesta. Quando o autor bíblico usa a expressão autor e consumador, existe uma relação entre essas duas palavras. Ou seja, o Senhor Jesus é a fonte, e não só a fonte, mas também aquele que completa a fé. Ou seja, essa relação entre autor e consumador, ela impõe a necessidade de princípio e fim. Então eu não posso fugir do ambiente textual em que essas duas palavras estão presentes. Elas estão lá e o que atribui significado a elas não é só isolá-las e olhar o que significa no dicionário grego. O que atribui significado a elas é o modo como elas se relacionam, o ambiente em que elas estão e o fato de elas estarem juntas. Autor e consumador implica na ideia de fonte, início e fim. Ele é sim a fonte e aquele que sustenta, aperfeiçoa e mantém a fé até o fim. Mas o texto de Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, a palavra graça em grego vem do grego charis, aqui aparece como chariti e é um substantivo feminino. A palavra vem do grego pistis e também é um substantivo feminino. Já a palavra isto, que vem do grego tuto, um pronome demonstrativo neutro. Portanto, ele não pode combinar com a fé e, portanto, não é Deus quem dá a fé. A fé é uma obra do homem, mas ela não é meritória. A fé é uma obra do homem. Então, quando diz, isto não vem de vós, isto é a salvação que é dada pela graça. Em nenhum momento é citado a fé. No que diz respeito ao tuto, que o senhor mencionou, aquele termo neutro, aquele pronome neutro, o senhor disse que o tuto se refere apenas à salvação pela graça, mas isso foi por sua conta. Porque o tuto, ele está se referindo a tudo que foi dito anteriormente. E é claro, tudo que foi dito anteriormente não tem gênero. Haris é feminino, pistes é feminino, mas o processo todo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não tem gênero. Esse é um processo. O Senhor conectou o tuto com a hariti, ou com a salvação, que é feminino, soteria é feminino. No sentido, nem se nós embutíssemos a palavra salvação no texto. A realidade é que o tuto se refere ao processo. A salvação é dom de Deus, a salvação pela graça, mediante a fé, é dom de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 29, vamos lá. Porque a vós vos foi concedido com relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aqui a palavra crer vem do grego pisteuen, que quer dizer crer, confiar ou ter confiança. O contexto de Filipenses 1 mostra Paulo estando em cadeias, em prisões. Então essa ideia de Deus conceder às pessoas poder crer diz respeito à confiança em Cristo nos momentos adversos, turbulentos e difíceis da vida. Filipenses 1, 29 não exige que eu creia que esta fé é uma fé salvífica. Esta é uma interpretação calvinista. É Filipenses 1, que eu mencionei, que o senhor disse que esse crer é confiar.
mais uma vez, né, isso é por conta do Senhor. Né? Porque o contexto da passagem aponta para a realidade da graça de Deus operando a salvação naqueles homens e a manutenção da salvação daqueles homens. Olha, lembre-se de uma coisa, vocês não somente receberam a bondade de Deus em termos iniciais, vocês receberam a graça de Deus em termos de manutenção disso, da graça dele cuidando de vocês. Mas João capítulo 6, versículo 44, ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em nenhum momento o texto bíblico diz que o Pai traz essas pessoas incondicionalmente. Aliás, o contexto diz que é necessário que essas pessoas queiram vir. Se nós formos no contexto anterior, João capítulo 5, versículo 40, Jesus diz aos judeus, que são o mesmo público que tem aqui em vista. O texto diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então é necessário queira vir até Cristo. E João 6, 44, o Senhor, é impressionante isso, porque o Senhor deixa bastante claro isso. Ele está dialogando com pessoas que não creem nele. O próprio João menciona isso, eles não criam nele. E o Senhor Jesus então explica por quê. Ele diz: olha, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ele explica a razão deles não crerem. O Pai não concedeu a vocês a graça de crer. E é por isso que vocês não podem vir a mim. O contexto mostra isso com clareza.